Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. A gente vai começar nesse bloquinho aqui a analisar, colocar em prática. E agora fica interessante, por quê? Como é que eu trabalhei esse módulo, né, gente? Eu apresentei para vocês as coordenadas e as subordinadas substantivas, fizemos uma bateria de exercícios, apresentei as demais orações e agora vamos fechar com essa bateria de exercícios aqui final. E aí, o que acontece? Agora você tem todas as orações para analisar. Você tem todas as possibilidades. Então, esse é um momento extremamente importante do nosso módulo. Por quê? Porque você vai se deparar com uma oração, e aí, diante de todas aquelas possibilidades, só para você ter uma ideia, são 5 coordenadas, mais 7 subordinadas substantivas, 12, mais 2 adjetivas, 14, mais 11 adverbiais, 25. São 25 tipos de orações que você tem para classificar. Então, como é que você, candidato, deve se comportar diante da possibilidade de uma oração ser qualquer uma dessas 25. Qual é o passo a passo? Eu sempre digo para o aluno que o importante, quando ele se depara com uma resolução de exercícios, não é tão o gabarito em si, mas sim o modo, o passo a passo que o professor está utilizando, porque é esse passo a passo que você vai utilizar na hora da prova, independentemente de qual seja o exemplo. Lógico que eu jamais vou acertar o exemplo que vai cair na prova. Isso aí não tem como, né? Só se eu comprasse o gabarito. Nem posso falar isso, porque vai que um dia, por uma mínima coincidência do destino, eu acerto, né? Mas, assim, as palavras, obviamente que as palavras a gente não vai acertar. O que eu vou acertar? O passo a passo. Isso aqui eu sei que vai cair, porque sempre cai. O que eu tenho que te passar? O passo a passo. Se você imitar o passo a passo, e aí eu uso imitar mesmo para enfatizar, que é para não te deixar livre. Não há nenhuma discricionariedade aqui, você entendeu? Você, como candidato, tem que me obedecer. É mais ou menos essa ideia mesmo, essa relação aqui. Obedeça, faça direitinho o passo a passo que eu estou falando, porque assim você se liberta de mim. Você é capaz de chegar numa prova e conseguir raciocinar. Mais uma vez, deixo aquela dica, aquela sugestão. Pause o seu vídeo, resolva, mesmo que seja de um em um exemplo. Resolva o primeiro exemplo, aí você dá play, veja como eu resolvi. Resolva o segundo, dá play, veja como eu resolvi. Um em um também não, né, gente? 2 em 2, pelo menos. Faz o primeiro, o segundo, aí dá play. Como é que ela fez? Opa, então já sei mais ou menos onde eu estou errando. Aí você faz o terceiro e o quarto. Fica essa sugestão aí para que o seu aproveitamento seja melhor. Então, imaginando que você tem me obedecido, pause o vídeo agora. E aí, ó, voltei. Resolveu essas 2 primeiras, vamos então gabaritar as 2 primeiras. Vejam bem, senhores, eu tenho aqui um período, joia, estudou para passar. Primeiro passo, anote se você quiser num cantinho aí do seu papel. Primeiro passo, grifar os verbos. Tá aqui, ó, estudou, passar. Segundo passo, separar as orações. Aqui tá bem claro, né? Essa aqui vai ser a palavra que está ligando essas 2 orações. Tá aqui, ó, separei. Se essa é a palavra que liga, vamos lembrar? Existem 3 palavras que podem ligar orações. Anote isso. A primeira delas é a conjunção, é a palavra mais tradicional. Recorde-se você que a conjunção nasceu para ligar orações. Tranquilo? A conjunção nasceu para ligar orações. Beleza. Então, a primeira possibilidade, anote. 1. Conjunção. A segunda possibilidade é o pronome. Recorde-se você que a oração subordinada substantiva, agente da passiva, e as 2 orações subordinadas adjetivas, quais sejam restritiva e explicativa, são ligadas por pronomes. Então, é a segunda possibilidade. Pronome também pode ligar orações. Senhores, temos ainda uma terceira possibilidade, que é a preposição. Lembrando que, quando é que uma preposição, somente a preposição, vai ligar 2 orações? Quando eu estiver diante de orações reduzidas. Então, esse é o terceiro elemento que pode ligar 2 orações. Anote, preposição. Então, conjunção, pronome e preposição, lembrando que a preposição só quando eu estiver diante de orações reduzidas. E aí, galera, outra informação mega, ultra, plus, advanced, super, hiper, high-tech, importante. Quais orações podem ser reduzidas? Resposta, somente as substantivas. Somente as subordinadas. Perdão, falei errado. Somente as subordinadas. Temos 2 grandes grupos de orações, coordenadas e subordinadas. Somente as subordinadas podem ser reduzidas. Sendo assim, o segundo passo após grifar os verbos, ou melhor, o terceiro passo, o primeiro é grifar os verbos, o terceiro é procurar o elemento de ligação e circulá-lo, separar as orações. O próximo passo é verificar
se há alguma oração reduzida. É facílimo você verificar se há alguma oração reduzida. Por que é facílimo? Porque a oração reduzida traz o verbo em uma forma nominal. Então, se você se deparar com o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, essa oração vai ser reduzida. Quais podem ser reduzidas? Somente as subordinadas. Então, você já não vai pensar naqueles 5 tipos das coordenadas. E aí, olha que bacana, quando eu olho para esse período, eu me deparo sim com um verbo no infinitivo. Passar. Olha a desinência R, desinência do infinitivo. Ou seja, esta oração para passar é uma oração reduzida. Então, peraí. Se somente as subordinadas podem ser reduzidas, então eu não vou pensar nas coordenadas. Qual é o próximo passo? Existem 3 tipos de subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. Você sempre vai procurar analisar nesta ordem. Sempre nesta ordem. Primeiro as substantivas. Se não for substantiva, aí passa para as adjetivas. Se não for adjetiva, aí então você passa para as adverbiais. Por quê? Porque é fácil ver se essa oração é substantiva. Ela vai poder ser substituída por um daqueles pronomes que nós tanto trabalhamos ontem. Isso, disso, nisso, esse, desse, esses, nesses, dessa, etc. Então vamos tentar fazer isso. Estudou, vê se dá para substituir para passar por isso. Estudou isso. Galera, não dá. Não dá porque eu mudo o sentido. Ah, professor, mas estudou isso existe. Existe, mas aí eu mudo o sentido. É diferente. Estudou matemática ou estudou a matéria que a professora passou. Aí beleza, estudou isso. Aí dá para substituir. Aqui não dá. Ou seja, a possibilidade de essa oração ser subordinada substantiva está fora. Então o que você vai tentar? A adjetiva. O que a adjetiva faz? Restringe ou explica, né? Ela caracteriza um termo daqui. Não tem termo. Então, ela também não é adjetiva. Ela caracteriza um termo, galera. Ela caracteriza um termo. E aqui eu não tenho nem termo, eu só tenho verbo. Eu só tenho verbo. Joia? Então, não pode ser adjetiva. Então, ela só pode ser adverbial. Aí, você passa para um dos 11 valores adverbiais. Vamos lá. Estudou para passar. Isso aqui é a causa? Não. É a consequência? Não. É a concessão? Não. É o quê? É a condição? Não. É a conformidade? Não. É a comparação? Não. Se você precisar, nesse início, coloque a tabelinha dos 11 tipos ao lado para vocês se familiarizando, se você ainda não tiver decorado. Mas eu sou muito honesta. Se você não decorar, você vai ficar morrendo na praia sempre, porque sempre vai restar uma dúvida. Então, vamos lá. Aí tem a temporal. Isso aqui indica tempo? Não. Tem a modal. Isso aqui indica um modo, como ela estudou? Também não. Tem a modal, temporal, locativa. Isso aqui indica o lugar em que ela estudou? Também não. Tem a proporcional. Isso aqui indica uma proporção? À medida que estudou, passou? Também não. Aí tem a última. Final. Indica finalidade. Galera, isso aqui não indica finalidade? Estudou com que finalidade? Para passar. Para que passasse. A fim de que passasse. Então, galerinha, descobrimos a classificação. A primeira oração estudou é a oração principal. A segunda é a oração. Olha a classificação agora, hein? Vou colocar só as letras iniciais. Oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Tem que colocar o reduzida de infinitivo. Reduzida porque o verbo está na forma nominal, infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Tudo bem, galerinha? Puxa uma setinha aqui em cima do para e escreva preposição. Lembra, isso aqui não pode ser conjunção, galera. Conjunção só liga orações quando os verbos estão conjugados, desenvolvidos. Esse verbo não está conjugado. Então, quem liga a oração reduzida? Preposição. Beleza. Segundo exemplo, é bom estudar. Primeiro passo, grifar os verbos. É estudar. Segundo passo, separar as orações. Procure um elemento de ligação. Conjunção, não tem. Pronome, não tem. Preposição, não tem. E aí, olha para o verbo estudar, verbo no infinitivo. Eu falei para você que as orações reduzidas ou são ligadas por uma preposição ou não são ligadas. São as chamadas orações justapostas.
postas uma ao lado da outra, porém sem elemento de ligação. É exatamente o que acontece aqui, ó. Separei as orações. É bom estudar. Eu tenho certeza que essa oração reduzida é uma oração subordinada. Pode colocar aí. E essa aqui, é bom, é uma oração principal. Diante das subordinadas, o primeiro passo, ver se ela é substantiva. Eu vou tentar substituir essa oração por isso. É bom isso. Galera, deu super certo. Então, essa é uma oração subordinada substantiva. Agora, eu tenho 7 tipos de substantivas a depender da função sintática. Qual é a primeira função sintática que eu procuro? Sujeito. Por que razão? Porque o sujeito é termo essencial. Todo verbo tem um sujeito. Então, se o sujeito não estiver aqui, o sujeito obrigatoriamente estará aqui. E aí eu pergunto, o que é bom? Olha a estrutura que eu tenho. Verbo de ligação e bom, predicativo do sujeito. O sujeito está nessa oração? Não. Conclusão, o sujeito é esta oração. Portanto, a classificação desta oração, senhores, oração, S de subordinada, S de substantiva, S de subjetiva, porque exerce função de sujeito, R de reduzida e de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. É bom, oração principal. Galera, ela foi a primeira a falar. Primeiro passo, grifar os verbos. Foi falar. Crie no seu hábito. Se você vir um verbo no infinitivo, não tem para onde correr. Vai ser uma oração subordinada. Então, você já tem que criar essa habitualidade. Ao grifar os verbos, já verifique. Esse verbo aqui está na forma reduzida? Não. Mas esse aqui ele está no infinitivo. Então, é fato que essa oração é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Se ela é subordinada, nem vou pensar na coordenação. Separo as orações. Procuro uma conjunção? Não tem. Procuro uma preposição? Tem, ó. Esse A é preposição. Rafaela, estou em dúvida. Esse A não poderia ser artigo? Vai lá no nosso módulo 2 e veja o que eu falei para você sobre a classe gramatical dos artigos. Eu disse que um artigo é uma palavra que acompanha um substantivo antecedendo um substantivo. Essa palavra aqui está antes de um verbo. Ela jamais poderá ser um artigo. Então, pode puxar uma setinha. Esse A é uma preposição. Tá? Separei as orações. Essa aqui eu tenho certeza que é a oração principal. E essa é a oração subordinada. Vamos ver se ela é substantiva? Ela foi a primeira, isso. Não deu certo, então ela não é substantiva. Vamos ver se ela é adjetiva. A adjetiva faz o quê? Caracteriza um termo da oração anterior. Opa, eu tenho um termo. Primeira. Será que, então, essa aqui pode ser adjetiva? Tudo indica que sim, né? Porque a adjetiva, ela caracteriza um termo da anterior. E aqui eu tenho um termo, ó. Isso aqui é um adjetivo. Ela foi a primeira. Aí, observe, galera, esta estrutura aqui está fazendo o quê? Ela está sintetizando, ela está reduzindo. Ela está restringindo. Ela foi a primeira característica que falou. Ela foi a primeira a falar. Ela foi a primeira que falou. Ela é adjetiva. Tanto é que dá para eu colocar um pronome relativo aqui, se eu for desenvolvê-la. Ela foi a primeira que falou. Beleza? Então, descobri. Essa aqui é uma oração adjetiva. Vem entre vírgulas? Não. Então, ela é restritiva. Vamos classificar a falar. Oração subordinada. Adjetiva. Restritiva. Reduzida de infinitivo. Senhores, pagou caro por falar demais. Primeiro passo, grifar os verbos já visualizando se algum deles está reduzido. Pagou, não está. Falar, está. Então, mais uma vez, eu tenho uma oração reduzida de infinitivo. Separo as orações, olha aqui a minha preposição, porque se eu estou ligando uma oração reduzida, eu não posso ter conjunção, ou eu não vou ter nada, como aconteceu nesse segundo exemplo, ou o elemento de ligação vai ser obrigatoriamente uma conjunção. Joia? Pagou caro, oração principal. Por falar demais. Vamos ver se ela é substantiva. Pagou caro, isso. Não deu certo. Vamos ver se ela é adjetiva. Pagou caro.
por falar demais, está caracterizando o caro? Não. Então, ela não é adjetiva. Ela só pode ser adverbial. Aí você tem que pensar em um dos 11 valores. Aqui, este valor é um valor de causa. Olha o motivo. Pagou caro. Por que motivo? Pagou caro porque falou demais. Então, temos a causa do evento anterior. Beleza? Então, pagou caro, oração principal. Por falar demais, oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Essa é toda a classificação da oração. Vou fazer uma observação importante. Professor, aqui não poderia ser explicativa, não? Uma vez eu lembro que me perguntaram isso em sala. Essa aqui não pode ser a explicação dele ter pagado caro? Porque você está no âmbito da terceira pessoa. Então, isso aqui não poderia ser uma hipótese? Não. Sabe por quê, galera? Tem que lembrar que as orações coordenadas nunca poderão ser reduzidas. Então, não tem como eu pensar na possibilidade de esta oração ser uma oração coordenada sindética explicativa, porque o verbo está no infinitivo, o que a caracteriza como uma oração reduzida. E você deve se recordar que as orações reduzidas somente podem ser orações subordinadas, jamais orações coordenadas. Então, aqui não cabe aquele raciocínio comparativo entre a adverbial causal e a coordenada explicativa. Se for uma oração reduzida, ela só pode ser subordinada. Senhores, vamos para a nossa segunda bateria de exemplos. Assinaram uma lei proibindo o comércio ali. Primeiro passo, grifar os verbos verificando se algum deles está na forma nominal. Assinaram, não. Proibindo, sim. Olha o gerúndio. Então, aqui eu tenho um exemplo de oração reduzida de gerúndio. Vou separar as orações. Eu tenho alguma conjunção? Não. Tenho alguma preposição? Não, senhores. Eu não tenho elemento de ligação. Nada mais natural do que não ter elemento de ligação em uma oração reduzida. Isso é possível. Mas se essa oração é reduzida, eu tenho a plena convicção de que é uma oração subordinada. Então, assinaram uma lei, oração principal. Deixe-me ver se ela é substantiva. Assinaram uma lei, isso. Não deu certo, ela não é substantiva. Deixe-me ver se ela é adjetiva. Assinaram uma lei, veja bem, proibindo o comércio ali. Proibindo o comércio ali é uma característica dessa lei? É algo que a caracteriza? Veja se dá para você desenvolvê-la colocando um pronome relativo aqui, ó. Assinaram uma lei, qualquer lei? Uma lei que proibia comércio ali. Viu como deu para a gente desenvolver esse verbo colocando o pronome relativo? Pode escrever aí, ó, que proibia. E aí, essa oração que proibia restringe a lei. Diante de todas as leis, eu restringi. Eu peguei apenas a que proibia comércio ali. Classificando, então, assinaram uma lei, oração principal, proibindo o comércio ali, oração subordinada adjetiva, restritiva, porque não veio entre vírgulas, reduzida de gerúndio agora. Vamos lá, o nosso próximo exemplo, não sairá sem vestir o paletó. Eu grifo os verbos sairá, vestir. Percebo que o vestir está no infinitivo. Então, eu já sei que essa oração é uma oração reduzida. Olha o elemento de ligação. Nesse caso, pode puxar uma setinha e escrever, é uma preposição. Por que não pode ser conjunção, professora? Não viaja, candidato. Não pode ser conjunção porque a oração está reduzida. E quem liga oração reduzida? Ou nada, como aconteceu aqui, ou preposição. Classificando, não sairá, oração principal. Sem vestir o paletó, oração subordinada. Deixe-me ver se ela é substantiva. Não sairá isso. Não deu certo. Deixe-me ver se ela é adjetiva. Vão lembrar, a adjetiva tem que fazer menção a um nome, a um substantivo, a um adjetivo. Não é o caso. Sairá é verbo. Então, não tem como eu reduzir um verbo. Tem como eu caracterizar, tem como eu reduzir. Olha aqui, ó, um substantivo, como é o caso de lei. Não tem como eu reduzir um verbo. Adjetivos se referem a substantivos, não a verbos. Então, essa oração não é adjetiva, só pode ser adverbial. Oração subordinada adverbial, um dos 11 valores. Sem vestir o paletó, pessoal.
Não sairá sem vestir o paletó. Olha só, valor semântico de causa. Se não, desculpa, valor semântico de condição. Se não vestir o paletó, não vai sair. Não é isso que a condição faz? Eu te dou uma dica. Para você classificar uma oração reduzida, você pode tentar desenvolvê-la, colocando uma oração, uma conjunção com valor semântico que pode te ajudar. Então, não sairá se não vestir o paletó. Olha aí a condição. Vamos classificar então essa oração. Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de infinitivo. Nosso próximo exemplo. Depois de discutido o assunto, votou-se. Vamos lá. Olha o meu primeiro verbo, discutido, que está no particípio. Olha o segundo verbo, votou. Então, separo as orações. Essa aqui, oração principal. E essa aqui é reduzida de particípio. Vamos ver se ela é substantiva? Isso, votou-se. Não dá certo. Muda completamente o sentido. Vamos ver. Essa oração aqui toda, ela pode caracterizar algum termo dessa? Não, porque aqui eu não tenho substantivo. Lembra? Para ser adjetiva, eu tenho que caracterizar um substantivo. Aqui eu só tenho verbo. Então, com certeza, essa oração, depois de discutido o assunto, é uma oração adverbial. E aí você vai passear por um dos 11 valores semânticos. Aqui está bem claro. Olha aqui, ó. Depois. Este advérbio aqui faz o quê? Este advérbio indica tempo. Então, vamos classificar? Essa oração é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. E o nosso último exemplo, recebeu os documentos enviados por seu irmão. Vou grifar os verbos, recebeu, enviados. E aí eu já detectei que o verbo enviados está no particípio. Olha aqui, ó, terminação do ado. Separo as orações. Com certeza essa aqui é uma oração subordinada, porque só as subordinadas podem ser reduzidas. Verifico se essa subordinada é, primeiro, substantiva. Recebeu os documentos, isso. Não deu certo, não é substantiva. Verifico se ela é adjetiva. Para ser adjetiva, ela tem que caracterizar um substantivo da oração anterior. Opa, documentos é um substantivo. Então, ela pode ser adjetiva. Vou tentar desenvolvê-la. Recebeu os documentos que foram enviados por seu irmão. Olha como deu certo. Então, você tem um conjunto lá de todos os documentos e você restringe. Você pega apenas aqueles que foram enviados por seu irmão. Pronto, identifiquei. Trata-se de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. E essa aqui, oração principal. Queridos, eu quis deixar aqui essas 8 análises para serem feitas. O objetivo é que você tenha feito o exercício antes, porque aqui você tem o passo a passo, como raciocinar para classificar uma oração. A gente vai fechar o nosso módulo aqui com algumas relações importantes, na verdade, momentos de revisão de tudo que eu já falei. Então, perceba, oração coordenada assindética, tá? Quantas orações coordenadas? Isso aqui seria um esquema resumo. Se precisar, o Matheus dá zoom aí pra galera, né, Matheus? Tá? Então, um resumo aqui das orações coordenadas. Olha, você pode ter a oração coordenada assindética. A assindética não possui síndeto, não possui conjunção. Ou você pode ter a oração coordenada sindética. Qual é a característica da sindética? Ela possui uma conjunção. Qual é o nome dessa conjunção? Conjunção coordenativa. A oração é coordenada. A conjunção é coordenativa. E no caso de uma conjunção coordenativa, trata-se de uma conjunção ou síndeto, porque são sinônimos, que tem valor semântico. Então, a oração coordenada sindética poderá ser classificada dentre uma dessas 5 opções, que são os chamados valores semânticos: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. A dica para você memorizar, vogal A e E e a letra C. 3 com a letra A, uma com a letra E e a outra com a letra C. Cabe na palma da sua mão. Aditiva, valor de adição, uma mera soma de eventos.
Adversativa, valor de adversidade, uma oposição, uma quebra de expectativa. Alternativa, valor de alternância, vai mostrar eventos que se excluem. Se um acontece, o outro não pode acontecer e vice-versa. Explicativa, vai fazer uma explicação. O que você deve entender por explicação? Uma justificativa de uma suposição, de uma ordem ou de uma sugestão feita anteriormente. Recorte-se do SOS. E a conclusiva vai fazer uma conclusão, uma inferência de algo dito anteriormente. Esquema das orações subordinadas. Aqui você vai classificá-las da seguinte maneira. A oração que não possuir o síndeto vai ser sempre a oração principal e recebe este nome de principal porque é olhando para ela que você vai determinar, que você vai identificar o tipo, o que ela quer que a outra seja, tá? Ela é olhando para a oração principal que você vai identificar a dependência sintática da oração subordinada. Existem 3 tipos de orações subordinadas, quais sejam substantivas, adjetivas e adverbiais. Você sempre vai pensar na classificação passando por esta ordem, o que equivale a dizer o seguinte: primeiro você vai verificar se se trata de uma oração subordinada substantiva. Se não for, aí você passa para a possibilidade de ela ser adjetiva. E por fim, se não for, aí então você passa para a possibilidade de ela ser adverbial. Senhores, as orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas tipicamente exercidas por quem? Por um substantivo. Por essa razão, elas recebem o nome de substantiva. Quando são desenvolvidas, qual palavra as introduz? Conjunção integrante na maioria esmagadora, desculpem minha redundância, das vezes. Por vezes, pequenas vezes, ela será introduzida por um pronome. Em qual caso específico? No caso da oração subordinada substantiva, agente da passiva, como foi mostrado a vocês. Existem 7 possibilidades, 7 classificações das orações substantivas. Sujeito, oração subordinada substantiva, subjetiva. Objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Objeto indireto, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Complemento nominal, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Aposto, oração subordinada substantiva, apositiva. Predicativo, oração subordinada substantiva, predicativa. Agente da passiva, oração subordinada substantiva, agente da passiva. Lembrando, a conjunção integrante não possui valor semântico. Perceba, então, que as orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com um critério sintático. A depender das 7 possibilidades sintáticas, você vai ter 7 nomes, 7 tipos de orações subordinadas substantivas. A conjunção integrante pode ser chamada também de conjunção subordinativa integrante, embora as bancas deem preferência apenas à conjunção integrante. As orações adjetivas recebem esse nome porque exercem uma função sintática tipicamente exercida por um adjetivo, quais sejam adjunto adnominal. Toda oração adjetiva é um adjunto adnominal. Toda oração substantiva é o quê? É nada. Depende. Oração substantiva pode ser uma dessas 7 funções sintáticas. Agora, toda oração adjetiva só pode exercer a função sintática de adjunto adnominal, que é um termo que caracteriza um substantivo. Então, haverá sempre uma caracterização. Essa caracterização pode meramente explicar, e aí a oração vem entre vírgulas, você vai ter a oração adjetiva explicativa. É aquela que te dá uma informação adicional. Agora, essa informação pode também restringir. E aí você vai ter uma oração adjetiva restritiva. Ela te passa uma informação essencial. Sem essa informação, você não compreende o contexto. É muito fácil diferenciar a explicativa da restritiva. A oração subordinada adjetiva explicativa vem separada por vírgula ou vírgulas. A oração subordinada adjetiva restritiva não possui vírgula. Elas são introduzidas por conjunção? Não. Elas são introduzidas por um pronome relativo. Por fim, temos as orações subordinadas adverbiais, são aquelas que exercem sempre uma função
de adjunto adverbial. É por essa razão que elas recebem o nome de orações subordinadas adverbiais. Quem as introduz? Uma conjunção subordinativa adverbial. Esta conjunção vai ter um valor semântico. Existem 11 possibilidades de valores semânticos para a conjunção subordinativa adverbial. E é isso que vai dar o nome aos 11 tipos de orações subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, conformativa, comparativa, condicional. Causal, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional, concessiva. Temporal, modal, locativa, final e proporcional. São esses os 11 tipos de orações subordinadas adverbiais. Lembrando a vocês que as orações subordinadas podem ser reduzidas. Reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, a depender de como o verbo vai se apresentar. Lembrando que as orações reduzidas não são introduzidas nem por conjunção, nem por pronome. Elas, quando forem ligadas, serão ligadas obrigatoriamente por uma preposição, mas muitas vezes elas podem nem mesmo ser ligadas por termo algum. Tratar-se-ão de orações justapostas, postas uma ao lado da outra, sem elemento de ligação. Para fechar, temos as relações importantes. Comparando, então, a primeira relação, trata-se da comparação da coordenada sindética adversativa com a subordinada adverbial concessiva. Qual é a diferença? A adversativa introduz o argumento mais forte, a concessiva introduz o argumento mais fraco. Então, aqui eu enfatizo a ideia mais forte, aqui eu enfatizo a ideia mais fraca, a concessão, a exceção. A segunda relação importante é a coordenada sindética explicativa com a subordinada adverbial causal. Qual é a diferença? Na explicação, eu justifico o SOS. Eu justifico a sugestão, a ordem ou a suposição feitas anteriormente. E na causal, eu trabalho com fatos. A terceira relação importante, a coordenada sindética conclusiva com a subordinada adverbial consecutiva. Qual é a diferença? Está nas conjunções. Você deve memorizar as conjunções consecutivas. Todas as conjunções que não forem consecutivas serão conclusivas. Quais são as conjunções consecutivas? Os 4 T's. Tão, tal, tanto, tamanho, correlacionados com a palavra que, ou ainda aquela estrutura de, blá, 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 que. Se aparecer uma dessas possibilidades, uma dessas locuções, a oração será adverbial consecutiva. Quaisquer outras diferentes dessas, será uma oração coordenada sindética conclusiva. E aí você não precisa memorizar a conclusiva. Você vai aplicar um raciocínio de exclusão. Temos aqui exemplos, então, da primeira relação. A coordenada sindética adversativa enfatiza o argumento mais forte. Perceba, o São Paulo empatou, mas continua líder. Óbvio, como sempre, já é até chato dar exemplo do São Paulo, porque ele sempre ganha milhões de títulos, etc. Rogério Ceni, tudo de bom, enfim, timaço. Aqui, ó, gente, qual o argumento mais forte? O São Paulo continua líder. Então, se eu tenho uma conjunção adversativa, este é o argumento mais forte e eu enfatizo o argumento mais forte. Logicamente que se esse é o argumento mais forte, o São Paulo ter empatado é o argumento mais fraco. Eu posso enfatizar o mais fraco? Posso. Mas para eu enfatizar o mais fraco, eu tenho então que colocar uma conjunção concessiva. E aí eu mudo a relação para uma relação de subordinação adverbial concessiva. Ela vai enfatizar o argumento mais fraco. Perceba, qual era o argumento mais fraco aqui? O São Paulo ter empatado. E aqui ele continua sendo o argumento mais fraco. O São Paulo tenha empatado. Qual é o argumento mais forte aqui? O São Paulo continuar líder. E aqui, o São Paulo continuar líder. Então perceba, o que é mais fraco aqui tem que continuar sendo mais fraco aqui, senão você muda a história, senão você muda o texto. Assim como o que é mais forte aqui, tem que continuar sendo mais forte aqui. A única diferença, senhores, é uma diferença de ênfase. Se eu quiser destacar a ideia mais forte, eu vou fazer uso da relação adversativa. E aí, obviamente, eu coloco uma conjunção adversativa. Se eu quiser enfatizar a ideia mais fraca, eu vou fazer uso da concessão, da exceção. E aí, obviamente, eu coloco uma conjunção concessiva.
A nossa segunda relação tem esses exemplos. Coordenada sindética explicativa, trata-se de uma justificativa, de uma sugestão, de uma ordem ou de uma suposição. Perceba, estude que você vai passar. É uma sugestão, estudar. E aqui eu justifico essa sugestão. Saia agora porque estou mandando. Aqui eu tenho uma ordem, no saia agora. E aqui eu justifico essa ordem. Você chorou, eu faço uma suposição e agora eu justifico essa suposição, pois seus olhos estão vermelhos. Ao passo que na adverbial causal, ela não vai indicar sugestão, ordem ou suposição, mas sim fato. Eu bati o carro porque dirigia a 100 por hora. Eu estou me valendo do universo da primeira pessoa, universo do qual eu tenho total domínio. Para finalizarmos, temos a terceira relação. A coordenada sindética conclusiva, quais são as conjunções? O resto, você não vai precisar se preocupar com as conjunções. Por um raciocínio de exclusão, você vai memorizar apenas as conjunções adverbiais consecutivas, quais sejam as 4 com a letra T. Tal, tão, tanto, tamanho, que, e a estrutura de blá, 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 que. Vejam exemplos, ele era tão lindo que não resisti, tão que, falou tanto que ficou rouca, tanto que, sua disciplina era tamanha que passou no concurso, tamanha que, estudou muito de modo que passou, de blá, 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 que. Quaisquer conjunções diferentes destas serão conjunções conclusivas. Veja, ele era lindo, logo não resisti. Aqui eu não tenho a consequência, eu tenho uma conclusão. Por quê, professora? Por causa da conjunção. O único critério que diferencia a consecutiva da conclusiva é a conjunção. Portanto, tatue estas conjunções no seu maravilhoso corpício. Falou muito, assim ficou rouca. Olha a diferença. Falou tanto que é consequência. Falou muito, logo, assim, então é conclusão. Estudou muito, portanto passou. Olha a diferença. Estudou muito, de modo que, de maneira que, de forma que é consequência. Estudou muito, logo, portanto, por isso, assim, então passou é conclusão. Então as ideias são muito semelhantes, mas a classificação deve obedecer exclusivamente a um critério das conjunções. Senhoras e senhores, finalizamos o nosso módulo de número 5. Vimos nesse módulo o estudo completo do período composto. Acho que ficamos aí com 12 blocos, né? 12 aulas, não é isso, Matheus? 12 blocos aí. A matéria está completíssima. Sugiro agora que você faça 1 milhão de exercícios e fique craque nisso, porque essa matéria é muito bem explorada. Mais uma vez, só tenho a agradecer a todos vocês por me receberem aí na sua humilde residência. Desejo a todos uma ótima preparação. Vocês têm os meus canais de contato. Entrem em contato, tirem as suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Não manda aquele negócio de corrente, porque eu detesto aquilo, eu vou quebrar todas elas. Joia? Vamos tratar do assunto profissionalmente. Desejo a todos vocês uma ótima preparação, muito sucesso e a gente se vê no módulo 6, assunto novo. Tchau, tchau.